Excelentíssimas autoridades, convidados, senhoras e senhores, uma boa tarde. A realização da audiência pública tem como meio uma passagem de democracia representativa para uma representação participativa. Ela representa a democratização das relações do Estado para com o cidadão, ao tornar a realidade a prática de uma administração mais justa, mais razoável, mais transparente, decorrente com o consenso da opinião pública e da democratização do poder. Nós, vereadores, como representantes do povo, queremos a ajuda das entidades e da população oliveirense para que possamos atender seus anseios. Estamos sempre atendendo às necessidades e às prioridades da comunidade. Sob a proteção de Deus, declaro instalada a presente audiência pública com o objetivo de debater o posicionamento da comunidade sobre a proposta da redução da maioridade penal. Boa tarde a todos. Representando a Secretaria de Educação, senhora Tereza Beatriz, muito obrigado pela presença. Representando a Loja Maçônica Templários Terceiro Milênio, Geraldo Nicasso Filho, muito obrigado pela presença. Representando a OAB do município de Oliveira, Dr. Luíde, muito obrigado pela presença. Léo, representando a Gazeta de Minas e a imprensa de Oliveira, muito obrigado. Vossas Excelências, vereadores Antônio Ananias, João Batista Ribeiro, Cirlei Clécio da Silveira, Rosimário Eustáquio Rodrigues, os funcionários da casa, é com enorme prazer que abrimos mais uma audiência pública no município de Oliveira. Na última quarta-feira do dia 17, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute a maioridade penal, aprovou por 21 votos favoráveis e 6 contras o relatório do deputado Laerte Bessa, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos de idade, para os crimes considerados hediondos. A medida ainda precisa passar por segundo turno e só então seguirá para o Senado. O assunto é polêmico, se divide legisladores, juristas, autoridades, membros da sociedade civil. A Câmara Municipal de Oliveira decidiu ouvir a opinião dos oliveirenses antes de qualquer posicionamento oficial sobre o tema. Cada cidadão poderá se manifestar com seu ponto de vista e expor considerações a respeito da alteração na legislação brasileira e uma possível reformulação no Estatuto da Criança e do Adolescente como consequência. Então, eu vou passar a palavra para os vereadores, para eles se manifestarem. Depois a gente vai ter um bate-papo com o plenário e depois a gente faz as considerações finais. Gostaria de passar a palavra para o vereador Cirlei Clécio da Silveira, para... Boa tarde ao presidente desta casa, que conduz os trabalhos, vereador Geraldo Nicasso. De antemão, parabenizo pela sua iniciativa de propor essa audiência pública, para a gente estar aqui ouvindo a comunidade sobre o tema da maioridade penal. Eu, particularmente, tenho a minha opinião, mas no decorrer da audiência pública a gente vai expondo a nossa opinião. Com a palavra, o vereador Rosimário Eustáquio Rodrigues. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, companheiros aqui. Eu também queria se manifestar que fico muito feliz, vereador, de ter tido essa iniciativa, para também levar a nossa colaboração. A gente, às vezes, fica assim um pouco satisfeito e triste ao mesmo tempo. Esta casa poderia estar bem mais com participação. A gente tem a alegria de ter a participação de vários segmentos aqui, mas poderia ter uma participação bem melhor, para que amanhã a gente tivesse uma tranquilidade, uma certeza, porque eu também tenho minha opinião,
e no decorrer dos debates a gente vai estar se opinando. Com a palavra, o vereador Antônio Ananias, para as suas boas-vindas aos convidados. Obrigado, boa tarde a todos. Eu também fico triste, como estou aqui como vereador e representante também presidente da Associação do Bairro das Graças e Segredo. E também convidei alguns lá, mas não pude comparecer por alguns compromissos. E hoje cedo nós vamos tocar num assunto que hoje cedo me entristeceu quando eu liguei a televisão cedo. Um menino com 8 anos de idade, 9 anos de idade, assaltando. Então aquilo me deu vontade de chorar, porque um menino de 9 anos, já no mundo do crime, acompanhando outros infratores, o maior de idade, com 15 anos de idade. Então aquilo entristece a gente, na linha que lá vai se criando, essa juventude, se a gente não tomar uma providência imediata, ver o que pode ser feito para que seja educado esse jovem, também até as próprias famílias, os pais também, que também são os próprios caminhantes daquela situação. Então a gente tem que analisar isso e fico satisfeito pelas pessoas que estão aqui para nós abordar esse assunto e ver a melhor condição para ter esse menor infrator. Obrigado. Com a palavra, o vereador Lucas Abdo, para as suas boas-vindas aos convidados. Boa tarde, presidente, vereadores presentes, ao público que nos acompanha. Interessante a abordagem, senhor presidente, que acompanhando notícias dos últimos anos, quando essa matéria que sempre discutida voltou a ser lembrada. Eu vi hoje que uma pesquisa da Datafolha aponta que 87% da população, numa pesquisa que foi feita recentemente, já considera o tema como necessário. Em compensação, existem 11% de pessoas que ainda são contrárias à ideia e também com boa argumentação. A gente sabe que não é a única solução, aliás, não é a solução para os nossos problemas, mas é uma alternativa no momento em que a criminalidade cresce de uma forma grande e o Estado não dá conta de coibir práticas de crimes reiteradas. João Batista Ribeiro, acho que está assinando uns documentos. Eu gostaria, em nome dos vereadores que não puderam estar presentes, eu gosto de usar um jargão que a gente só justifica a ausência com a presença, não tem justificativa, mas alguns por motivos de força maior tiveram que viajar. O meu presidente, Vinícius dos Santos, teve um compromisso agendado em Divinópolis, na Secretaria de Educação lá também. A gente deixa registrado a ausência deles por motivos de força maior. Abrindo a discussão, o vereador Antônio Ananias já começou a entrar no assunto, a gente também se arvora no nosso país uma mudança na maioridade penal, mas esse parlamentar também não tem a minha opinião formada, concreta, porque a gente sabe que 70% das pessoas que vão presas, elas são reincidentes, elas voltam ao crime, infelizmente. E esse é o medo desse parlamentar, de estar colocando as nossas crianças nesses presídios, e sendo que tem algumas alternativas, a gente está pensando talvez em crime hediondo mesmo, latrocínio, estupro e outros assuntos. Então, gostaria de ouvir a população. Primeiramente, vou passar a palavra à senhora Tereza, representando a Secretaria de Educação, para ela explanar um pouco qual a opinião da Secretaria e da sua pessoa. Fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Eu vou expressar a minha opinião. Eu sou contrária à redução da maioridade penal, tá? Porque já existe o ECA,
eu penso que precisa rever o ECA. Os adolescentes, né, até 18 anos, é considerado adolescente, ele está numa fase de transição, ele precisa ser recuperado, ele já cumpre medidas socioeducativas, ele já é punido por lei. Então, eu penso que não é reduzir a maioridade penal, e sim rever o Estatuto da Criança e do Adolescente, com medidas mais severas, com outras medidas. É uma questão sociocultural, também é preciso rever todos os segmentos da sociedade, né, das políticas públicas para o adolescente, para a criança e o adolescente. Então, eu sou completamente contrária à redução da maioridade penal. Até debatendo com a senhora, a gente tem um projeto de lei até de autoria do senador, que altera a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, do senador Aécio Neves, que passa de 3 para 12 anos ser punida essas crianças. Então, é isso que a gente está querendo, ouvir a sociedade, para a gente estar levando aos nossos representantes de maior escalão, para a gente estar bem, com bastante suporte, para a gente estar debatendo o assunto. Concordo. Tá? A senhora tem mais alguma coisa assim? Não, acho que é só isso. Depois, posteriormente. Gostaria de agradecer a senhora pela coragem, pela simplicidade e a sabedoria, que nem outro dia nós debatemos aqui sobre a educação, a senhora sempre dando o seu brilho total nas nossas reuniões. Muito obrigada, eu que agradeço. Gostaria de passar a palavra ao representante da loja maçônica Templários Terceiro Milênio, se ele quiser dar a sua opinião, se quiser fazer alguma consideração. Com a palavra, o Geraldo Nicásio. Presidente Júnior, vereadores que o assessoram na condução desses trabalhos públicos, senhores vereadores, demais componentes do público que compõem essa sessão pública. Eu acho que, primeiramente, realmente, nós precisamos de educar a criança para não precisar de punir o adulto. Mas está muito difícil educar a criança no mundo que nós estamos vivendo. A gente está vendo nas escolas aí, criança de 6 anos, 5 anos, 8 anos, agredindo o professor. Agredindo com agressão física, às vezes até com arma branca, até portando arma dentro de escola. Isso aí, rever só o código de postura da criança e do adolescente, eu acho que é muito pouco. Eu acho que precisa de coisas mais enérgicas, porque se é fácil induzir um adulto ao crime, oxalá uma criança. Uma criança que não teve uma boneca para brincar, não teve um carrinho, o mundo do crime o abraça com muita facilidade. Então, eu acho que essa redução de pena, ela precisa ser feita, porque a criança não pode trabalhar, a criança não pode reduzir a pena, mas a criança pode estuprar, a criança pode fumar, a criança pode cheirar, a criança pode roubar, pode esconder atrás de adulto, acobertando o crime. Então, eu acho que a punição mais severa parte desse princípio. Eu acho que, infelizmente, se não tiver alguma coisa que amedronta essa criança, porque eu acho que 16 anos não é mais criança, não. Eu, com 12 anos, meu pai já colocava um balai de pão nas minhas costas, chegava a fundar meu ombro. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei e nunca cheirei. Agora eu estou cansado de ver bandido aí com 8 anos, e com 10, com 12 anos. Nós temos que administrar a nossa nação, não é só com o coração, não. Nós temos que botar a razão também, porque senão nós vamos pagar um preço muito alto no futuro. Esse negócio de ser mãezona, de ser paizão, entendeu? Isso aí é até certo ponto. Depois chega uma hora que nós não temos condição mais, nós não temos mais pulso, a lei já não tem força para exigir, para agir, e nós estamos vendo toda hora. O jornal mostra aí, nossa cidade tem isso. Cidade de 40 mil habitantes, uma cidade que, de porte médio para baixo. Então, nós precisamos realmente, né, de tomar atitude muito séria, muito severa, porque as coisas andam muito soltas. A partir de programas de televisão invadindo as casas aí com cenas impossíveis, entendeu? De roubo, de crime, de estupro, de tudo.
Agora, a criança realmente precisa de um carinho especial. Mas de que jeito? Do jeito que está vendo por aí? Sai de casa despreparado? Não tem o apoio necessário em casa? Não tem educação para chegar na escola, ter o respeito necessário para com o professor? Eu ainda sou do tempo que a dona Bela Bucado, dona Bezinha, sentava a pua mesmo, entendeu? E muito pouca gente saiu do livro do crime. Hoje as coisas estão se alastrando, se evoluindo de uma maneira que está tomando uma situação incontrolável. Essa é a minha opinião. Que não conserte, mas que assuste. Muito obrigado pela explanação, representante Geraldo Nicásio. Inclusive, tem uma emenda do senador José Serra, que pune mais esses adultos também, que colocam os jovens no crime. Então, são vários fatores que a gente tem que estar analisando, que a gente vê que os adultos pegando as crianças, e quanto mais a gente diminuir, mais a gente vai levar mais crianças mais novas para o crime. Então, é um assunto delicado, um assunto polêmico, mas que temos que tomar atitudes. Gostaria de passar a palavra ao vereador João Batista Ribeiro, que estava assinando alguns documentos. Gostaria, antes de passar, só para ele dar... gostaria de, se o Marcelo gostaria de fazer uso da palavra, com a palavra, Celinho, para dar sua opinião. Boa tarde a todos. Eu vou falar pouco, que eu sou a favor também. Eu acho que 50% dos roubos aqui em Oliveira que eu vejo, pouco tempo que eu fico aqui, todos eles são de menor. Então, eu sou a favor, sim. Muito obrigado pela sua participação. É muito importante para nós, a sociedade num todo, autoridades, representantes da educação, representantes da OAB, e a população também está presente na Câmara Municipal. Isso é muito importante para nós. Gostaria de passar a palavra agora para o doutor Luiz Lara Bergamoni, representando a OAB, na qual me sinto muito orgulhoso do senhor estar aqui hoje com essa presença com esses vereadores. Nos traz muita alegria. Muito obrigado pela sua presença, e gostaríamos de escutar a opinião de um jurista igual ao senhor, uma pessoa tarimbada. Muito obrigado. Palavra do doutor Luiz. Boa tarde a todos, daqui dessa egrégia casa. A recíproca é a mesma. Eu sou a favor da maioridade, mas não é a solução. Infelizmente, vai aumentar a idade. Sim, mas a solução continua a mesma. Ou seja, vamos tocar num ponto importante, vamos tocar num ponto de Oliveira. Oliveira tem um presídio que hoje conta com 338 presos. São 338 presos, 338 detentos, onde deveria permanecer 115, aumentando a maioridade penal. Onde é que vão colocar esses outros presos? Então, a falha está no sistema. O sistema é falho. Não adianta aumentar a idade. Vamos aumentar para 16 anos e vamos punir a 16 anos. Mas é colocar aonde o detento? Em que lugar que vai colocar o detento? Não tem lugar para colocar o detento. Os presídios estão superlotados. As penitenciárias já não estão aguentando mais. Então, vamos colocar em que lugar? Então, o sistema é falho. Se o sistema não fosse falho, se o sistema fosse uníssimo, aí sim seria justo. Mas do jeito que está a caminhar, é falho. Outro exemplo, a respeito do ECA. Muitos se debatem no ECA. Mas o adolescente tem que ser punido. Eu advogo, eu milito na área criminal, tem 15 anos que eu milito na área criminal, e tem 15 anos que eu, nessa militância na área criminal, que eu passo por vários adolescentes, que eu advogo para vários adolescentes, nunca, até hoje, eu vi uma punição
adequado para o adolescente porque não tem estabelecimento adequado para eles ficarem. Se não tem estabelecimento adequado, como é que vamos cumprir a lei? É igual a você enxugar de gelo. É a mesma coisa. Essa é a minha opinião. Outra coisa, aumentando a maioridade, vamos passar para 16 anos de idade. Tudo bem. Agora, qual a diferença dos 16 anos para 12 anos de idade? Se tem meninos, que se diz criança, até 12 anos, crianças, que cometem crimes, então esses vão ser impunes, porque tem 12 anos de idade. Podem matar, podem sequestrar, podem furtar ou roubar, o que for, qualquer crime. Então, deveria não só aumentar a maioridade penal, mas sim a consciência, ou seja, ver se aquela criança ou adolescente tem capacidade ou não de cometer ou não um crime. Ou seja, nós estamos enxugando gelo, aumenta a maioridade penal, mas o sistema, como é falho, não tem lugar de colocar. Então vai só amontoando dentro de um presídio, onde um adolescente de 16 anos vai aprender a escola do crime, está lá dentro. Vai sair mestrado de uma penitenciária ou de um presídio. Essa é a minha opinião. Não quero que ninguém a siga. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Só ilustrando as palavras do Dr. Luigi, a gente, salvo me engano, nós somos o 3º ou 4º sistema carcerário pior do mundo. Então, é o que o doutor está falando, aonde que vamos pôr nossas crianças? Na escola do crime, infelizmente, onde lá tem o PCC, tem o Comando Vermelho, infelizmente. Então, é assunto polêmico, mas agradeço pela opinião. É muito importante para nós a gente estar ouvindo isso de uma pessoa do senhor que frequenta como um advogado criminalista na área criminal, que a gente sabe que o senhor atua, tem várias ações que o senhor vê acontecendo na cidade. Então, muito obrigado pela opinião, tá? Que leve um abraço ao presidente da OAB, senhor Marcelo, doutor Marcelo, e que participe mais vezes das nossas reuniões, vai engrandecer muito os nossos trabalhos, você pode ter certeza disso. Também gostaria de agradecer a presença do nosso assessor jurídico, doutor Cristiano de Paula, muito obrigado pela presença. Gostaria de passar a palavra para a doutora Aniele, para ela colocar a sua sugestão, a sua opinião, nosso plenário da senhora. Boa tarde a todos. Não vou me alongar muito, só quero contribuir aqui como cidadã, como advogada também, que eu sou a favor da redução da maioridade. Aliás, eu não sou só a favor, não. Eu acho que não deveria existir. Eu sei que o nosso país não está preparado, não tem cultura para isso. Mas se não for assim, através do governo, retirar, né, essa maioridade, eu acho que nunca vai aprender, vai só piorar. Nossas crianças serão cada vez mais aliciadas pelos maiores, e hoje eles sabem que não dão nada para eles. A gente faz várias audiências que os juízes mesmos falam, esse aí não cumpre, não adianta. Então, eles mesmos já sabem que não vai dar nada, e os juízes também sabem que não está adiantando. Então, eu acho que tem que, sim, ter uma reprimenda. Eles já têm consciência de entender que se eles fizerem, eles serão punidos de igual com o maior. Então, eu acho assim, que vai diminuir um pouco da criminalidade nessa faixa etária. Eu acho que cai muito. A questão de levar para um presídio ou para uma casa de menores, isso aí eu acho que já é consequência. Então, assim, tem que reduzir para depois já tomar outras medidas, mas deixar do jeito que está não pode. Obrigada. Só ilustrando o que a doutora expôs para nós, a gente vê que na Itália, aos 5 anos, a criança é punida. Na Índia, com 3 anos. Então, assim, a gente
Infelizmente, na Colômbia, com 8 assassinados. Então, assim, a gente fica... Como que a nossa cultura... Esse assunto tem 20 anos que está sendo debatido pelos nossos representantes de maior escalão e, infelizmente, a gente não teve um posicionamento de um local adequado para punir, sim, essas crianças infratoras. Você vê os jovens lá nos Estados Unidos também, lá não tem idade. Estados Unidos, você errou, você paga. Então, infelizmente, a nossa cultura... né? Com a palavra, vereador Antônio Anarias. Obrigado, presidente. É um assunto muito complexo. Eu estou vendo o doutor, o Benito, o Baleia falando ali, a gente tem hora que fica raciocinando aqui. É um assunto muito complexo, porque a política social já começa lá da vulnerabilidade. Por quê? O que acontece? O menor infrator, às vezes, não pode trabalhar 12 anos, 9 anos, porque o pai, às vezes, leva o menino, antigamente, há 30 anos atrás, o filho acompanhava o pai para o trabalho, e ali ele já seguia a meta daquela família, da índole, de puxar para não ter mal conduta na família. Aí eu fico pensando, porque já vem a política social que não ajuda, que é pobre em toda situação. Ela é esquecida lá da periferia, porque... esquece da periferia e dos bairros, do periférico, das crianças. Os pais ficam abandonados, a família fica abandonada, porque já não tem geração de emprego. Seu pai vê seu filho ali passar fome, não tem condições. O filho pega, vê o pai, aquela situação que já está velho, não aguenta trabalhar, e ele não pode ter um trabalho digno. O que ele faz? Ele já tem vários criminosos ali com a boca aberta para cutucá-lo e começaram o crime. E nisso vai a sequência de geração de 8 anos para 9 e até mais. Então, é complexo demais. Eu acho que essa lei deveria também não ficar punindo, como diz, vai no 16 anos, ele vai julgar por 9 anos, 12 anos. Ó, você segura a barra aí, porque você não vai preso. Me livra minha barra. Então, essa já vai começar aí nessa tensão também. Eu acho que deveria ter uma política rígida, uma política para dar dignidade àquelas famílias na necessidade, dar emprego para aquelas famílias, uma condição de não deixar a família criar bandido, gerar filho bandido. Porque, às vezes, o filho, a única maneira que tem é vender droga, ir para o crime, para sustentar a família. Então, eu acho que deveria, sei lá, ter uma lei, uma política também. Isso é muito complicado. Quando ele vai falar assim, o vereador quer pôr o filho já novo trabalhar. Mas a única maneira de se educar, a única maneira de se criar e de ter um segmento de não ter um crime futuro ou ter problema futuro é seguir a meta do trabalho e estudar. Porque trabalha de manhã, tem um período da tarde inteira para estudar. Quem estuda de manhã, vice-versa. Então, eu acho que a maior maneira é uma política social e dignidade e emprego para os menores. E sou favorável. Acontece o que acontece? Vai julgar de 16, eu vou prender o 16 anos, ele vai julgar por de 12 e por de 13. Aí vai complicando cada vez mais. Nós temos que criar uma maneira de não deixar a criminalidade aumentar. É dar dignidade, sustentação, uma política social para todos, pelo menos para manter a dignidade naquelas famílias. Isso aí é a minha opinião. Ok. Nós vamos acabar só com o plenário, depois a gente volta com os vereadores e depois a gente faz as considerações finais. Também pode, com a palavra, a doutora Tereza. Eu queria completar o que o vereador falou, o doutor Luiz falou. O seguinte, se esse debate estagnar nesse ponto de redução da maioridade penal, o debate social, o debate público, ele vai parar aí e a política social que deve ser revista, deve ser feita uma nova política, vai parar. Quer dizer, perdemos a esperança no adolescente, no jovem. Tá? Ele vai ser preso, ele vai ficar no antro de criminosos, ele vai sair muito pior. Enquanto que se mudar a política social, como o vereador falou, se ver todos os segmentos da sociedade,
tudo que existe, a educação, a saúde, né, as necessidades de toda a população, sim, esse debate não pode estagnar, não pode parar aí na redução da maioridade penal. Ok. Gostaria de passar a palavra para o jornalista Léo, para ele também opinar-se sobre a matéria, uma pessoa muito importante para nós também, tem acompanhado nossas reuniões alguma vez, infelizmente que ele não pode estar aqui todas as segundas, quando ele vem também, não desmerecendo ninguém, mas dá seu brilho também nas edições da Gazeta de Minas. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Com a palavra, o jornalista Léo. Olá, boa noite, boa tarde, bem-vindo a todos. Eu sou favorável à redução da maioridade. Gostaria de endossar as palavras do Geraldo Nicásio, que eu acho que ele está coberto de razão. E existe um problema que o ECA, que foi criado para defender as crianças, né, de bem, das famílias de bem, e acaba se tornando uma forma de acobertar as crianças que se tornaram marginais. Então, nesse aspecto também eu acho que tem que fazer uma revisão, como disse a Beatriz aqui, que tem que realmente fazer uma revisão no ECA para que ele seja realmente um protetor das crianças e dos adolescentes, não uma forma de acobertar os crimes. E, por outro lado, também lembrando as palavras ali do nosso Geraldo Nicásio, também do vereador Antônio Ananias, né, que os pais é que cuidam dos filhos. Então, eu acho que a educação primeiro tem que ser em casa. Quem tem que puxar o filho, a orelha do filho, e punir a criança, em primeiro lugar, são os pais. Então, talvez, eu possa até estar enganado, criar leis e mecanismos para punir os pais que não punem os filhos. Tá? Porque, igual o Tom Ananias falou ali, se o pai é pedreiro, o filho vai trabalhar de servente, vira pedreiro, pode gerar ali, né? O pai era padeiro, ele virou padeiro. Quer dizer, então, seguir o exemplo do pai, então, na minha opinião, também se deveria criar uma forma de punir os pais que não punem os filhos. Porque os filhos não têm medo de nada. Eu moro lá em frente a uma escola, que é a Escola Mário Campos, que aquilo ali é um horror. É uma bagunça. Né? Às vezes falam, o professor não dá conta, o diretor não dá conta. Não tem. Você vê, por exemplo, na minha época igual eu lembrei da dona Dezinha, né? Quando eu estudava, o reitor do ginásio, por exemplo, era o padre Domingos. Quando dava 7h05, 7 horas, estava todo mundo dentro da sala de aula. Você vai lá no Mário Campos, por exemplo, 7h20, toca o sinal, as secretárias, as serventes, menino, entra para a sala de aula, vai estudar. A menina, fica lá fora namorando. Quer dizer, então não tem responsabilidade. Eu falo porque eu vejo isso acontecer lá em frente à minha escola. Agora, por quê? Porque o pai não obriga, não faz o menino levantar cedo para chegar cedo na sala de aula. 7h30, 7h20, tem menino chegando, querendo entrar na aula. Por que não chega 5 para 7 e vai para a aula? Quer dizer, então já fica prejudicado o estudo. Agora, o pai toma conhecimento disso? Não toma. Igual também não toma conhecimento de onde está o filho. Lá na rua de casa, por exemplo, que é caminho para Alto São Sebastião, dia de semana, 1, 2, 3 horas da manhã, tem bagunça na rua, você abre a janela, é menino de 12 anos, chutando o portão, pondo fogo no lixo. Não é, João? Você que mora no alto? Não é assim? E o pai não sabe onde a criança está. Então, eu acho que o pai e os pais também deveriam ser punidos. Essa é a minha opinião. Só ilustrando ao que o senhor Léo está dizendo, olha para você ver como é que as políticas públicas do nosso país
não está funcionando. Se tivéssemos uma política pública nesse sentido de educação aos pais, educarem os filhos, e como a gente tem a de não fumar, a de não beber, então os próprios governantes nossos lá também deviam sim se criar um projeto de lei de estar fazendo a educação dos pais aos filhos, resgatar essa antiguidade que tínhamos antigamente de pais passarem a educação. Infelizmente, o pai hoje não está tendo muito pulso. Porque esse problema já não vem de agora, né, dos adolescentes. E essa deficiência já vem desde a educação dos pais, né? Os pais hoje que, normalmente esses adolescentes aí, que estão na faixa de 12, 13 anos, os pais têm 30 e poucos anos, 40, também eles já não tiveram a educação adequada, então como é que vai ensinar para os filhos? Muito obrigado pela presença e pela... com a palavra, vereador João Batista Ribeiro. Presidente, boa tarde a todos. Sou favorável à minoridade penal, porque alguma mudança tem que fazer, porque a situação que se encontra o país em geral, muito complicada. Porque você vê menor aprontando e nenhuma medida pode fazer. Vem muita, na época, algumas leis também que atrapalham a outra. Igualzinho que saiu aquela lei das palmadas. Hoje eu agradeço muito as palmadas que meu pai me deu para virar o homem que eu virei. Porque não poder bater, não pode ter uma repressão com o seu filho, também tem uma hora que deveria poder uma repressão maior. E com certeza, alguma mudança pode vir, e não tem problema não, que se mudou para 16, de menor for, também qualquer mudança pode fazer uma mudança em lei, até chegar um momento que o menor não vai ter jeito dele agir no crime, porque vê menor aí acabando com várias famílias, e nenhuma medida pode ser feita, 4, 20, 30 crimes, e continua só depois de 18 anos. Então, sou favorável, e também, presidente, só informar a todos, eu tenho uma consulta agora ali no Via Vida, não vou poder ficar até o final, falar a todos, uma boa tarde a todos, queria ficar até o final, mas infelizmente apareceu, o médico me ligou marcando essa consulta, e boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, João. Antes de senhor sair, gostaria, o Bruno, se quiser fazer uso da palavra, colocar a sua opinião, o senhor que é um assíduo nosso também. Boa tarde a todos. Sou a favor, sim. Eu acho que, de quem está aqui, eu acho que eu sou o pai mais novo. Eu tenho um casal de filhos. Faço as minhas palavras, a do Léo. Estudei no Mouro Campos, sei como que é. Eu acho que tem que começar de casa. Ferrugem me conhece há mais tempo, conhece meus pais. Sou o que eu sou hoje, porque meu pai e minha mãe me deu umas palmadas quando eu era criança. Não sou a favor de espancar o filho, como a gente vê. Coloco os meus filhos de castigo, ensino, mas eu acho que a gente devia de pensar, como o Léo falou, primeiro educar os pais para aprender a educar os filhos. Tem muitos pais que não seguram. Outro ponto, por que um adolescente de 16 anos ele pode voltar, mas ele não pode trabalhar? Se ele tem um trabalho, ele não rouba, ele não faz tráfico, ele não... qualquer outro tipo de delito. Se a gente começar com a família, que eu acho que a gente tem que começar com a família hoje está muito desgastada. O pai e a mãe sabendo educar, seguindo, o filho começar a trabalhar com o pai que é mecânico, aprender uma profissão desde pequeno, lógico, pode acontecer, ele vai trabalhar com o pai, mas depois ele pode desvencilhar.
Eu acho que a gente tem que começar por aí, mas sou a favor, sim. Muito obrigado pela sua opinião. Gustavo, você, nosso assessor de comunicação, gostaria de colocar a sua opinião, deixar registrado em ata nos anais da casa? Não. Adriana, gostaria de fazer uso da palavra como parte da sociedade, nossa redatora de ata. Boa tarde a todos. A gente esteve lá em cima conversando também a esse respeito e eu acho que é uma situação meio complicada. Tem que ser muito bem estudado, né? Como já foi dito aqui, os presídios estão cheios, né? Tem que ter um lugar muito bem adequado. Eu trabalhei no Conselho Tutelar muito tempo, né? A gente vê a realidade das crianças, porque são crianças que estão no crime, mas também deixar sem uma punição, deixar do jeito que está, acho que não é certo. Agora, a maioridade é uma coisa difícil da gente falar, porque com 16 anos, o pessoal vai começar a pegar os menores. Pega de 12, pega de 10. Né? Acho que, não sei se é por aí diminuir também a idade. Acho que quanto menor, né, se for diminuindo, a criança vai cada vez mais cedo para o crime. Acho que tem que ser uma coisa muito bem estudada, muito bem planejada. Obrigado, Adriana. Só ilustrando o que a Adriana diz, a gente fala assim, que é melhor educado que punir, como se disse o nosso representante Geraldo Nicásio, né? Porque vamos educar hoje para não precisar punir no futuro, né? Então, a gente fica satisfeito dessa participação popular. Celso, gostaria de fazer uso da palavra? Gilvan, você gostaria de... Com a palavra, o vereador Rosmar Eustáquio Rodrigues. Senhor presidente, eu também vou manifestar, eu acho que nem reforçar as palavras do nosso amigo Léo, que foi muito tranquilo, porque eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade, meu pai tinha asma, nós viemos de País, numa mudança num caminhão, que a metade era bambu e lenha, e só tinha um guarda-roupinha da minha mãe. Me lembro que o meu padrinho, depois Sebastião Eloy, não deixou meu pai ir com nós 11 filhos para Belo Horizonte, aonde era o destino de meu pai. Ele falou, lá é uma cidade grande, o senhor vai sofrer muito, tio Antônio, fica aqui em Oliveira. Eu vendo a casa que tem aqui para o senhor e tal, e assim meu pai aceitou essa opinião dele e nós ficamos aqui. Então, aquele sofrimento da nossa família, aquele stand de menino petitim, mas o meu pai era duro, menino. Eu apanhei demais, que eu fui muito custoso, pintão até os 7, 8 anos, 9 anos. Eu apanhei, fui amarrado com o correio e meu irmão para nós pedir perdão um ao outro, porque nós brigou cedo, de tarde tinha que pedir perdão para dormir. Meu pai não está aqui para ouvir isso. Lembro do meu pai, eu choro, porque foi um grande homem, um líder, 11 filhos, conseguiu criá-los todos. Depois ele não conseguiu dar alimento, não, porque ele não conseguiu trabalhar. Mas aí foi passando de um irmão para o outro cuidando da casa. Nós então poderia ser tudo vendedor de droga, ué. Mas não. Meu pai nos levava para a igreja e fazia nós ficar sentadinhos lá. Se nós mexesse, beber, beliscava, mas cada beliscão que doía. Então nós dali aprendeu a gostar de Deus e do padre. Começou a ensinar. Uma vez eu engoli uma bola de chiclete assim, que estava na frente, e eu arrebentei que bolão, o padre falou assim, aí, ó, filho de bicho do mato. Isso são histórias que deveriam ser contadas nas escolas. Isso são histórias para nós não passar também a obrigação para o Estado, para poder criar nossos filhos, não. Por que só programa do Estado? A gente fica falando programa da Prefeitura, do Estado, e não olha de onde o Léo falou aí, de onde o senhor
Nicásio falou com propriedade. E os pais, que pode levar para a igreja, tem evangélico, tem vários caminhos que nós temos que ter a nossa crença que Deus existe, que Ele pode nos salvar, Ele pode nos libertar desses caminhos ruins. Então não é transferir para a escola, para o professor. Olha, nosso Estado quis fazer isso, tirar a moral do pai e da mãe e julgar para eles. Se você dá uma tapa no seu filho, você vai ser condenado. Os meninos pegam e falam para o pai, me embate para você ver, que eu chamo o doutor Luigi, eu chamo o promotor fulano. Ele fala, ele vai me defender. É o serviço dele. O promotor está lá para cumprir a lei, não foi ele que fez, não. Até ele é contra. Está certo? Então nós temos que nos olhar. Olha bem, eu trabalhei com os presos, pelo qual eu sei que o Estado falha demais. Não deu certo aqui em Oliveira, no presídio, a nossa fábrica de bloco e de bloquete. Vocês não têm noção o quanto foi importante na gestão passada dessa fábrica. Eu trabalhei durante, me parece, 2 anos com os presos. Houve alguns probleminhas pequenos lá, incidentes, mas a maioria se sentiu libertado de muitas coisas que não deveria fazer, porque lá a gente rezava, lá eu contava casos para eles, lá tinha os momentos deles sentirem que a vida é isso mesmo, nós temos que trabalhar o dia a dia e não roubar. Então eu trabalhei, eu tive a honra de ser convidado pelo ex-prefeito para suprir o lugar talvez de uma pessoa até mais estudada do que eu, mas fui escolhido e fui para lá com o maior da coragem da minha vida. E ali a gente via nos olhos deles, muitas das vezes, que talvez caem nessa situação por o erro estar lá atrás. Isso é muito importante. Os pais precisam de ter consciência de seus filhos, aonde estão, o que estão fazendo. Os pais precisam de ter o compromisso de verificar se os filhos estão indo bem nas escolas. Não precisa de ser o professor lá de taekwondo que tem que olhar para ele. Se você não for bem, você não vai para a escola, você não vai na natação. Os pais precisam de acompanhar os filhos mais, não culpando diretamente só os pais. Os filhos precisam sempre de iniciar em novo o caminho do bem, que é o caminho da igreja, o caminho da crença. Isso tira muita gente do buraco. Eu bato muito nisso, porque nós, sem Jesus Cristo, nós, sem a vocação de dentro do coração, nós nunca vai ser ninguém. Podemos estudar, ser o mais culto do mundo. Olha quantos ateus que já governou o Brasil. De forma que jeito? Só pelo financeiro, não pelo amor. Que isso vem de lá de trás mesmo. Esse menino foi certo. Olha, os pais talvez não foi bem. Esses novos, Léo, que você falou, talvez não foi bem preparado. Essa geração, na minha época, eu me lembro, eu briguei uma vez na escola por causa da minha irmã. Meu pai foi lá e me deu uma coça. E depois me entregou o rei e falou, agora bate nele. Aí entrou um senhor lá e não deixou. Pois é, o pai queria ver se eu tinha escola. Não, o pai me ensinou que eu não podia brigar na porta da escola. Faça isso hoje. Deixa eu fazer isso hoje, se eu não vou também ficar lá com os mais altos criminosos. Então o pai não pode ser um criminoso. O pai tem que ser um educador, ele tem que ter o direito. A lei prejudica também. Como que nós vai só reduzindo as idades? Verdade, 16, 14, 15, mas ele pode namorar, fazer filho, e o pai sofrer para criar os filhos, a sociedade sofrer, porque às vezes nem sempre são só os pobres que são ladrões, não, que são infratores não. Tem pessoas de alta sociedade também, que também não têm a criação abençoada. Nós temos que mexer nisso com muita cautela. São vários os fatores, senhor presidente, que não simplesmente um só. Se a gente só lavar as mãos, reduzir para a menor idade, e ficar lavando as mãos, não. A gente tinha que ter essa cultura pregada mesmo, que os pais são os pilares dos filhos. Minha mãe tem 91 anos, até hoje ela se preocupa comigo. Até hoje, quando eu vou tomar uma decisão,
eu vou lá saber da minha velhinha se é justo eu fazê-lo. Mãe, o que a senhora acha? E ela não sabe ler nem escrever. Não. É assim que funciona a vida. Muito obrigado, senhor. Parabéns, vereador. Boa tarde, Marina. É um prazer. Nós estamos fazendo uma audiência pública a respeito de maioridade penal. Você que chegou agora, se quiser fazer alguma manifestação, a casa legislativa é a casa do povo, que você sinta na sua casa. Com a palavra, vereador Antônio Ananias. Obrigado, presidente. A gente fica ouvindo e fica repensando tantas situações. Eu vou até falar aqui diretamente com o doutor Luiz. Às vezes eu sei que é complexa a nossa situação com Oliveira, como também a lei socioeducativa que Oliveira ela não é cumprida. Então já vem um erro, porque falta de quê? De planejamento, não tem um delegado plantão. Então isso tudo vai concluindo. E eu vejo também, aí falando em família, então o que é? A gente não tem que pegar, eu trabalhei na área social, então eu vejo a situação que é o problema onde que cria a criminalidade. Ali tem mãe que tem 5 filhos e não tem pai. Aí como é que quem vai induzir? Ali sai 1 ou 2 no caminho certo, no caminho digno, e 3 já seguiu outro caminho. Então, a primeira situação é a política social vulnerável, aquela situação da família. Por quê? Tem que ver, aqueles 3 já saiu, não tem como mais esses 2, nós temos que recuperar. Às vezes ele está lá vendo a situação, é aquilo que eu votei, na dificuldade, sem portas abertas, vai num lugar, é fechado, não tem uma porta aberta, vai no PAN, no hospital, num lugar, e ele está com as portas fechadas, porque vê aquela situação, chega lá de chinelinho, tal, então é aquilo, tem que olhar primeiramente, é lá embaixo, é na base lá, chegar lá e vir vendo qual motivo, outro já escapou, não tem recurso, mas aqueles têm, então é muito complexo, é difícil, como antigamente a lei prevalecia, o juizado de menor, a lei era 10 horas, 11 horas, estavam todos menores dentro de casa, então todo mundo respeitava, então eu tenho que rever isso tudo, é complexo demais, então a gente tem que analisar muito, ver o primeiro motivo da situação, para nós querer provar uma coisa, está certo? Eu creio, assim a gente fica naquela situação, mas igual eu estou falando, é complexo, tem que olhar primeiramente a base daquela família, a base do fator, porque se tem um de 16, pode saber que tem um de 12, um de 14, ali vai, é geração novamente, então a gente tem que primeiro resgatar ali a família da base, para ver o que, chegar até num ponto para dar dignidade àquela pessoa. É complicado, é complexo demais, e volto a dizer, nós temos que pôr uma lei não, isso é complicado, uma maneira do menor, como diz, abordando eles, 11 horas, qual que é menor está na rua, quem que é seu pai? Tem menino de 12, 10 anos, vão lá na casa dele, porque o pai não tem pai, ou a mãe não está aqui, vamos começar na base, eu fico nisso porque eu trabalhei na área social e eu sei a complexidade que é, e às vezes o nego não sai bandido, não é porque quer também, não é porque às vezes a forma que tem ali de tentar sobreviver, eu sei que é errado, mas às vezes o momento é complicado. Viu, presidente? Isso é a minha sugestão. A gente tem que abordar vários assuntos, sentar, analisar cada caso, cada família, cada situação da vulnerabilidade daquelas famílias, da situação do frator de 12 anos, de 13, de 15, vamos ver o que é, para começar a dar base, resgatar alguma coisa, se o pai está com problema, a mãe, e se ele já é criminoso, então o filho não vai para aquele caminho, tentar alguém resgatar, da área social, buscar, resgatar a educação, tentar, porque é difícil, mas com dificuldade, com dignidade, eu creio que vamos chegar num ponto. E agora, aqueles que já saíram da linha, tentar ver o que possa conseguir dentro da justiça e dentro da lei. Só ilustrando o que o vereador está falando, que a gente não pode confundir, o doutor está aqui, pode, impunidade com imputabilidade, né, doutor? Que imputabilidade é uma coisa, né, que é o negócio que o pessoal confunde. Então, assim, o menor infrator só não tem
tem a medida socioeducativa, mas não é severa do jeito que tinha que ser, né? E a gente cai na imputabilidade, que é o ato ilícito de agir de acordo com esses entendimentos. Então, assim, imputabilidade é muito sério. Com a palavra, vereador Cirlei Clesta Silveira. Bom, presidente, a princípio da conversa, esse vereador defende, sim, a redução da maioridade penal, apesar de ver que isso não vai ser a solução para o problema. Mas, pelo debate que tem sido provocado no Brasil, se nós não reduzirmos a maioridade e o Congresso não passar, a minha preocupação fica maior. Como vai ser daqui a 2, 3 anos? Nós vamos estar passando uma mensagem para a sociedade brasileira que o que os jovens estão fazendo, esses que estão cometendo as suas atrocidades, estão cobertos pela lei e estão corretos. Nós vamos ter, na minha visão, um agravamento da situação. Não acredito que reduzindo vai conter, não. Mas, pelo menos, vai sinalizar para a população que o Congresso e as autoridades já não suportam mais o que está acontecendo nesse país com relação aos crimes que vêm ocorrendo nessa faixa etária. Apesar teve umas pesquisas divulgadas aí, que era menos de 2%, na realidade a Folha de São Paulo depois divulgou que tem estados que crimes cometidos por menores chegam até 30%. Não só de 16 a 18, mas se nós pegar a faixa etária de 12 até 18 anos. Então, já mostra que é um índice até bem alarmante. Então, precisa, sim, na minha visão, da redução para mostrar, para transmitir que a sociedade já não suporta mais, porque o Congresso é o espelho da nossa sociedade. Eles estão lá porque eles foram eleitos para o povo. E uma pesquisa também realizada pelo Datafolha dá mais de 85%, 87%, que a sociedade brasileira já sinaliza que quer essa redução, porque não suporta o que está acontecendo. Mas o problema ele é mais grave, ele é mais sério, por todos os que a gente ouviu aí, por todos os debates que foram, e todos têm razão no que comentam, porque a situação ela passa por questões sociais, passa por questões educacionais, e por outros fatores que levam uma parte da juventude a cometer alguns fatos infracionários. Só que no momento que o Estado não pune, ou que o ECA, que é o Estatuto, é muito brando e não dá uma pena para quem cometeu uma infração, ele vai passando para aquilo como espelho para outros jovens que não estão no mundo da criminalidade, acabar entrando na criminalidade. Ou mais, dentro das nossas escolas, o Léo falou muito bem, ele falou de fora da escola, mas dentro de sala de aula, a situação ainda está pior. 2 ou 3 alunos dentro de cada sala de aula não estão deixando os professores ter ordem dentro de sala. Isso eu sei porque minha esposa é professora e ela comenta comigo. Ela tenta colocar ordem e muitas vezes não consegue. Vai chamar a atenção do aluno, conforme for, ela corre até risco de ser agredida. E isso já aconteceu até aqui em Oliveira, já tivemos casos. Mas a gente viu recentemente na mídia casos até mais graves do que isso. E quais que as punições? Nenhuma. Teve um aluno no Polivalente que ele sofreu uma medida sociopunitiva. O juiz mandou ele ficar lá na escola. Sabe o que ele fez? Ficou lá dentro da biblioteca, sentado lá, rindo de quem passava lá. Isso é medida socioeducativa? Ele vai resolver isso somente com uma pena dessa? Não vai. Que exemplo que ele vai servir para o próximo? Na verdade, nosso país está passando por uma desordem. Essa que é a triste realidade. Desde a questão familiar, desde as questões financeiras e também de aplicação de leis. Enquanto nós não tivermos uma ordem nesse país, nós não vamos ter progresso. É até triste, a nossa bandeira fala ordem e progresso, mas nós não estamos tendo ordem em várias questões e que evita nós termos o progresso. É triste ver isso. Então, eu acredito que a redução vai ser importante para mostrar, vai ser o grito que a sociedade quer uma mudança, um anseio para os governantes. Apesar hoje do governo federal ser contra,
e uma parte de alguns deputados ser contra, mas se não passar, vai ficar pior. Aí que nós vamos sinalizar para essa juventude que até os 18 anos pode fazer o que quiser, porque, infelizmente, nem Congresso, nem Justiça vai dar conta do que está aí. Então, eu defendo a princípio nesse sentido. Acredito que não vai resolver a questão, vai ter que ter mais debates, vai ter questões sociais para ser resolvidas, para termos avanço. E há necessidade de aplicação de políticas públicas. Mas as políticas sociais, se a gente for analisar na questão, por exemplo, da Bolsa Escola, eu defendo o programa, ele é importante para tirar algumas certas pessoas, ajudar na questão social, mas ele teria que ser mais fiscalizado. Ele teria que ter uma responsabilidade do que o aluno deveria ter notas e presença para continuar a receber o programa. Isso não tem. Hoje existe só a frequência dele na escola. Aí ele chega dentro da escola, ele vai para brincar, pintar, fazer algazarras dentro da escola. Aquele aluno que às vezes gostaria de aprender, se sente prejudicado, acaba se envolvendo. O que está acontecendo hoje com as nossas escolas? As pessoas que da classe média, ou até da classe mais baixa mesmo, que tem um pouquinho de condição financeira, está tirando seus filhos das escolas públicas, que era um direito de todos, porque nós pagamos impostos, nós teríamos que ter uma educação de qualidade, mas não, está indo para a rede particular, nada contra a rede particular, mas que aquilo poderia ter sido sendo servido para o Estado. Por quê? Porque não acredita mais na escola pública. E aquele mais simples, que não tem condição de pagar, acaba tendo que frequentar e acaba frequentando com alguns que faz algazarras, e está virando isso que a gente tem visto aí em algumas escolas públicas, o que está acontecendo. E aí ela vai criando mais uma cultura da impunidade e que no futuro vai gerando todo esse problema e que resulta nesses presídios superlotados que a gente tem hoje. Tudo porque nós não temos ordem nesse país. É triste. Essa é a minha opinião, presidente. Obrigado, vereador Cirlei. Só ilustrando o que o senhor está dizendo, não adianta a gente endurecer as leis se o próprio Estado não as cumpre. Infelizmente, nosso Estado democrático de direito, como diz o vereador Cirlei, infelizmente, deixa muito aquém essas medidas. Gostaria, agora, na parte final da nossa audiência pública, primeiramente, pedir desculpas a algum erro cometido por essa presidência, aqui muito bem assessorado pelo vereador Antônio Ananias, vereador Cirlei, vereador Rosimar, Gustavo, Adriana, Gilvan e Celso, dizer aos participantes dessa audiência pública que quantidade não é qualidade, que foram poucas pessoas, mas que foi um debate muito salutar, que vai ser muito importante para essa Casa Legislativa, para a gente estar começando um debate, sim, às esferas superiores. Então, esse presidente interino, nesta tarde, agradece a presença de todos. Para dinamizar os trabalhos, a gente deixa um abraço do presidente Vinícius e de todos os vereadores. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.